Amo a minha vocação, que é escrever. Literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas não tem poder. Mas o político tem. Um político, por vocação, é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. Rubem Alves, Crônica sobre política e jardinagem. Crônica é um gênero textual tipo de jornais e revista. Em seus temas, em geral, vai trabalhar fatos da vida cotidiana. Quais são os tipos de crônicas? Quando eu trato da crônica, estou falando do gênero híbrido, que ele trabalha com fatos reais e também com aspectos fictícios, né, que o torna literário. Temos a crônica descritiva, é a primeira que temos aqui, é tipificada pela descrição dos elementos da narrativa que expõe detalhes de objetos, lugares, personagens. Ok. Crônica narrativa. Esse tipo de crônica é marcada pela narração em primeira ou terceira pessoa singular. Quando penso em narração, estou pensando em contação. Contar história. Ele, nesse tipo de gênero, ele costuma conter humor, ação e crítica ao mesmo tempo. Crônica dissertativa, essa aqui que eu vou chamar mais a atenção de vocês, porque é essa que nos interessa, que nós vamos trabalhar, né, como já citei anteriormente, Rubem Alves, sobre política de jardinagem. A crônica é dissertativa, argumentativa. Pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa, ela traz à tona o ponto de vista do autor sobre o assunto em foco. Isso nós vamos ver com detalhes quando estivermos fazendo análise da crônica do Rubem Alves. Crônica humorística, já diz, apresenta humor, ironia e sarcasmo, que é uma das marcas mais presentes nesse tipo de crônica. São os componentes da crônica humorística. Diferentes abordagens e estratégias podem ser adotadas nesse tipo de texto para tratar dos temas que impactam a sociedade de forma cômica. Crônica lírica. A crônica lírica, vou até citar o nome do autor que tem uma beleza no escrever crônica lírica, o Vinícius de Moraes, Menino de Rio. É linda, linda essa crônica que ele escreve. É poética. Todo o tempo que você vai discorrendo na leitura, você vai perceber a construção poética lindamente feita por ele. Aí nós temos também a crônica jornalística. A crônica jornalística tem viés do texto jornalístico no que diz respeito à veiculação de notícias e fatos. Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais e ao mesmo tempo, no mesmo dia da semana. Por exemplo, quer dizer que são fatos novinhos que acontecem ali. Aí, geralmente, quem faz isso são os escritores, né? Os cronistas, que são colunistas em jornal, todo dia. No caso do Rubem Alves, foi um desses, né? Ele era cronista e ele escrevia para jornal e ele geralmente usava, né? Empregava os fatos, né, que aconteciam no dia a dia para produzir suas crônicas. Temos a crônica histórica. A Bíblia, por exemplo, nós temos primeira e segunda crônicas. E na Idade Média, para se contar a história dos reis, da nobreza, quem fazia esse papel eram os cronicões. E, se não me foge a memória, Fernão Lopes foi um grande cronicão da língua portuguesa. Escreveu crônicas dos reis de Portugal. Então,
Há também, né, aquela crônica que nós trabalhamos atualmente, a crônica jornalística. Quando eu falei da primeira e segunda livro de crônicas da Bíblia e dos cronicões lá da Idade Média, eles tratavam a crônica como se fosse hoje a disciplina de história. A partir do século XIX, quando surgiu as análises na França, que começou a sistematizar o estudo da história, como nós conhecemos hoje, vocês aí, qualquer um de nós que entramos na universidade ou estamos no ensino médio, lá tem a disciplina História. Antigamente, bem anteriormente, não tinha esse nome, não. O nome era crônica. A partir do século XIX que nós vamos conhecer a crônica como um gênero, os fatos são tirados do cotidiano, mas tem ficção. Antes não, contava história de verdade. E temos a crônica filosófica, que carrega uma reflexão sobre um determinado assunto. Então, nós temos aqui os diferentes tipos de crônicas. Por que eu achei por bem tomar estes pontos em relação à distinção dos tipos de crônicas? Porque a gente fala assim, crônica dissertativa argumentativa. A gente acha que só esse tipo, né? Não existe só um tipo de crônica, existe esses que eu coloquei aqui para vocês. Geralmente cada teórico, né, dá nomes diferentes à crônica, né? Uns, às vezes, por exemplo, a crônica lírica, outros vão dar o nome de crônica poética, mas todas elas são as mesmas coisas. Conversa sobre política de Rubem Alves. As crônicas que está citada aqui, nós vamos ver cada uma delas aqui só para fazer a distinção nas que nós vamos trabalhar. Nós temos aqui a crônica sobre política e jardinagem, que é a nossa crônica de estudo. Neste livro, como vocês podem investigar, pesquisar, tem também o rato roeu o queijo do rei, temos o pastor, as ovelhas, os lobos, os tigres, temos também a lâmina da guilhotina, muito interessante por sinal, é preciso tapar buraco dos ratos, a aldeia que nunca mais foi a mesma, senhoras prefeitos, senhores prefeitos, estou enjoado de político. Todos esses títulos fazem parte dessa coletânea, conversa sobre política, mas o que nós vamos estudar mesmo é sobre política e jardinagem. No geral, essa obra conversa sobre política, de acordo com o que nós vamos observar aqui, o estilo caracteriza pela obra ser instigante, reflexiva, também corajosa, verdadeira, transparente, por vezes crítico e mordaz. Essas características dessa obra têm a característica do próprio autor. Se você estudar a vida dele, a biografia dele, vai observar isso nele também. Conversa sobre política, falando mais propriamente do livro, é um livro inteligente, corajoso, necessário, que realiza a proeza de nos tirar do conformismo e da resignação para nos lançar para a frente, fazendo com que, melhor dizendo, nós como cidadãos, né, possamos nos posicionar, né, nos posicionemos diante da realidade atual, porque nos faz pensar, nos faz sonhar. O autor, com esta obra, nos leva a reivindicar
da política ao cumprimento do seu papel e de sua verdadeira missão, a de sonhar os sonhos do povo e se dedicar a transformá-los em realidade. Essa obra, Conversa sobre Política, ela já diz muito, né, com o título. Vai falar sobre política, chama os leitores, né, o autor chama a atenção dos leitores para ter consciência política, para ser cidadão consciente em relação às coisas que acontecem no nosso país, politicamente falando. Porque muitas vezes nós falamos, nós não gostamos de política, na política só há roubo, há suborno, há corrupção. E se nós continuarmos desta forma, né, as coisas continuarão do jeito que estão. Então, se cada um cidadão tomar seu posicionamento como responsável também pela construção da política do nosso país, isso ficará mais tarde, né, no futuro bem diferente. Rubem Alves, ele é o mestre da palavra, o poeta do cotidiano, né, ele escreve crônica, né, que é do fato cotidiano, plantador de jardins, que nas obras das crônicas dele você vai ver sempre falando sobre jardim. O jardim para ele tem um significado profundo. A gente vai, no desenvolver da nossa leitura, vamos entender o que é esse jardim no qual ele sempre faz referência. Uma vez provoca, né, no interior do mundo do leitor, tocando nas suas convicções, toca, sim, quando lê nas nossas convicções, fazendo-nos repensar com mais acuidade nosso ser político e nosso ser na política. Na verdade, ele chama o leitor para participar do processo político do nosso país, do Brasil. Temos aqui Rubem Alves, a biografia dele. Não precisa ler tudo, mas apontaria os aspectos principais. Ele foi teólogo, educador, tradutor, psicanalista e escritor brasileiro. Autor de livros de filosofia, teologia, psicologia e de histórias infantis. Rubem Alves nasceu na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, no dia 15 de setembro de 33, em 45 se muda com a família para o Rio de Janeiro. Vale lembrar que ele é de uma família protestante, se tornou pastor. Quanto à formação, nós temos aqui em 1953 a 1957, ele cursou o curso de teologia no Seminário Presbiteriano de Campinas. Se tornando pastor, né, então ele se mudou para a cidade de Lavras, Minas Gerais, onde ele exerceu essa função até 63. Ainda em 63, Rubem foi estudar em Nova York, retornando em 1964 com o título de mestre em teologia pela Universidade da União Teológica, o Seminário, né, Teológico. Essa é a biografia dele. É interessante nós termos uma informação a respeito de quem ele foi, para entendermos por que ele escreve, por exemplo, muito sobre jardim. E está relacionado os aspectos, né, os traços que tem na obra dele, tem alguns traços religiosos, do discurso bíblico, principalmente quando ele retoma, ele faz remissões, ou ele sempre vai tocar no assunto de jardim, logo a gente remete na mente assim o jardim do Éden, né? Porque quando Deus, segundo a Bíblia, criou o ser humano, colocou no jardim para viver. Então é muito importante essa informação para entender a crônica do Rubem Alves. Conversa sobre política. As crônicas elas são todas argumentativas. A crônica dissertativa ou argumentativa pode ser escrita em primeira pessoa ou terceira pessoa do plural. Traz à tona o ponto de vista do autor sobre o assunto em foco. É importante saber, antes de nós lermos a crônica, que as crônicas que nós estamos trabalhando
nessa coletânea, conversas sobre política são argumentativas. Então, o olhar para esse tipo de texto ele tem que ser bem atento, porque todo o texto tem que ser lido fazendo inferências, porque há intertextualidade, há todo momento percebe os interdiscursos, né? Diferentes discursos presentes no texto. Então, por isso que eu trouxe essa informação a respeito da crônica, que ela é argumentativa. Na crônica documentativa, também chamada de dissertativa, o autor defende o ponto de vista e utiliza argumentos para justificá-lo. Mais diferente do texto do artigo opinião, que o autor não tenta convencer a gente, ele não tenta. Ele apresenta argumentação, reflexão a respeito do tema tratado na crônica, mas não tenta te convencer, ele te leva à reflexão. E para que isso aconteça, ele vai construir os seus argumentos a partir da argumentação por analogia. Ele, por comparação, analogia, né, é a mesma coisa. É aquela em que se estabelece a relação de semelhança ou diferença entre a tese defendida e algum tipo de dado a fim de comprovar o ponto de vista defendido. É que nós vamos ver. Ele apresenta dois pontos de vista, que a política ela é nobre, aí ele vem com uma outra tese nessa mesma crônica dizendo que a política é vil. E aí ele faz os traços paralelos até levar o leitor a refletir a respeito do tema tratado a partir de argumentos por analogia. Temos essa imagem que são ruínas, né, da cidade grega, é da Grécia atual, mas lembra, né, os edifícios. Vamos fazer aqui uma ênfase nesse edifício que lembra o templos gregos, né? Templo grego. Logo aqui abaixo nós vemos as colunas gregas, os vestígios, né, da arquitetura grega. E então nós vamos começar a ler a crônica sobre política e jardinagem. Escrevo para você, jovem, para seduzir a vocação política. Talvez haja um jardineiro adormecido dentro de você. Então, essa mensagem inicial que ele deixa para o leitor, ele deixa claramente para o jovem. Ele chama a atenção de você, jovem. Há uma razão. Se nós trabalharmos a nossa análise, a gente vai perceber que se ele escreve para o jovem, é porque os adultos, os mais idosos, provavelmente não estavam cumprindo esse papel. De todas as vocações, a política é a mais nobre. Aqui nós temos a primeira tese dele, ele dá essa afirmação. Vocação do latim, que é vocare, que quer dizer chamado. Então, o político tem que ter um chamado. Vocação, chamado interior de amor. Então, o político tem que ter amor, segundo a concepção da crônica. Chamado de amor, por um amor, melhor, de amor por um fazer. O que seria isso? Chamado de amor por um fazer. Esse amor interior que a pessoa tem deve ser a válvula propulsora da realização política. Então, tem que fazer a política por amor, por um fazer. No lugar desse fazer, o vocacionado político, a quem ele dirige, que é o jovem, quer fazer amor com o mundo. Esse fazer amor com o mundo lembra o prazer, né? Lembra a alegria de estar com alguém, ou neste caso com o mundo. Psicologia diamante. Faria mesmo que não ganhasse nada.
Porque nós sabemos, aquela pessoa que faz amor por dinheiro é prostituição. Mas quem faz por amor não quer nada em troca. Então, o político, que é o bom político, ele não se vende. Seguimos então aqui com política, que vem de polis. E polis, na verdade, significa cidade. E a cidade era para os gregos um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam dedicar a busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política assim estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Quem que vai proporcionar toda essa alegria para os moradores da cidade? Ágora, O bom Acrópole, político. Esparta e Atenas. As polis gregas. Aqui no História ao Quadrado. E vamos para mais um vídeo aqui do História ao Quadrado, o seu canal que transforma a história em ícones, em pequenos desenhos para facilitar o seu entendimento. E seguimos com a série sobre a Grécia Antiga, especificamente tratando sobre a polis grega, um dos referenciais de organização de todo o mundo antigo. Dentre as características das várias e diversas polis na Grécia Antiga, nós temos a de que elas se constituem como cidades-estados, ou seja, cidades independentes entre si, independentes na questão governamental, de religião e toda a sua organização social. Falando em sociedade, outra característica que abrange a maior parte de todas as polis é uma participação social e política restrita a pequenos grupos dessas sociedades, independente da cidade, né, e do grau de variação, mas todas elas constituem-se como uma participação social restrita. No que concerne a sua organização visual, nós temos sempre uma distinção dentre as cidades entre dois pontos específicos. O primeiro é a Acrópole, ou seja, a parte de cima das cidades, que serão sempre dedicadas aos templos. Os templos, inclusive, ali aos deuses mitológicos gregos, que fazem parte dessa constituição da unidade grega. E também teremos a Ágora, que é a parte de vivência da cidade, basicamente, aonde tudo acontece, inclusive as discussões nas praças. E, logicamente, a zona rural, tratando-se de mundo antigo, da necessidade de produção e sustentação dessas sociedades. Basicamente, temos duas principais referências quando dizemos de polis gregas. A primeira é a referência espartana, a cidade de Esparta, que ficava ali na península do Peloponeso. Ela se constituía como uma oligarquia, ou seja, no questão de governo, tínhamos um grupo, os esparciatas, que dominavam a política e tinham ali todos os privilégios. Então é quando você tem um grupo no poder, aqui nós chamamos de oligarquia, o governo de poucos. Este grupo, como acabei de citar, se chamavam os esparciatas, ou seja, os primeiros a chegar, os fundadores das cidades, e que basicamente eram os grandes proprietários de terra, e ali se constituía grande parte de seu poder. Tínhamos ainda em Esparta os ilotas, evidenciando um sistema de servidão na Grécia Antiga, especialmente na cidade-estado de Esparta. Os ilotas eram completamente dependentes dos esparciatas por viverem e dependerem de suas terras. Uma questão importante na cidade espartana é a grande atuação social feminina, especialmente porque como ela tem um caráter
basicamente militarista, Esparta, os seus homens, né, a população masculina está se dedicando à guerra, está se dedicando ao treinamento militar. Portanto, Esparta se caracteriza muito pelo culto à força, pelo culto à guerra, aonde o bom cidadão, né, primeiro a cidadania ela é apenas masculina, mas o cidadão ele só serve para o Estado para se tornar um bom guerreiro. E, inclusive, a educação espartana é completamente voltada para a guerra, para formar bons guerreiros. A partir dos 7 anos de idade, então, as crianças já iam ao quartel e aonde permaneciam até os 30 anos em treinamento militar, dando a tônica da cidade de Esparta, uma cidade basicamente militarista. Em contraoposição, de outro lado, nós temos outro grande referencial, que é a cidade de Atenas, também extremamente importante dentro do mundo grego, que inclusive, né, vai liderar lá a Confederação de Delos. Atenas fica muito conhecida pela criação, pelo desenvolvimento da democracia, é isso mesmo, né, o referencial do Ocidente. Ainda hoje a democracia é criada ali na cidade de Atenas. Pois é, então, sistema de governo é um sistema, né, baseado na democracia. No entanto, não era uma democracia ampla, e sim uma democracia voltada para pequenos grupos da sociedade, basicamente os que eram considerados cidadãos, né? Então aí homens acima de 21 anos com dever militar cumprido e várias outras questões. E também uma questão muito curiosa é que o surgimento da democracia está muito ancorado na escravidão, até porque, como era uma democracia direta, essas pessoas precisavam de tempo e disposição para participar das ações democráticas, então tinham ali os seus escravos. A atuação feminina era bastante restrita na cidade de Atenas, e Atenas vai se caracterizar basicamente por um apelo humanista, pela valorização, pelo culto ao intelecto, na busca sempre da virtude ou das virtudes humanas. Então, inclusive, Atenas, a deusa da sabedoria grega, a qual a cidade faz a referência, não poderia ser diferente. Portanto, a educação ateniense vai ser baseada, e voltada para o desenvolvimento das virtudes humanas na filosofia, no teatro, na arte, em tudo aquilo em que valoriza o intelecto. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor e historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários. Talvez por ter sido o nome do deserto, os hebreus não sonhavam com cidades, sonhavam com jardins. Hebreus aqui é o povo, segundo a Bíblia, Moisés, que liderou tirando-os, do Egito. Eles saíram, os hebreus, eles saíram do Egito e peregrinaram, saíram 40 anos no deserto, sonhavam com cidade, não sonhavam com cidades, mas sonhavam com jardins. Por que eles sonhavam com jardim? Porque, segundo a Bíblia, Deus criou o homem, Adão e Eva, e colocou no jardim. Então, já tinha essa referência dentro da religiosidade judaica que existia um jardim. Mas quem mora no deserto sonha com oásis. Por que eles sonham com oásis? Porque eles não tinham outra referência. Quem mora no deserto, o que é mais próximo do jardim é o oásis.
Então, eu coloquei essa foto aqui do oásis para vocês já construírem conceito. O que é deserto, o que é oásis. O oásis é um lugar no meio do deserto, onde que tem água, tem vegetação, tem condições necessárias para viver. É bem próximo do jardim, um lugar bonito, tranquilo. Não é aquele jardim do Éden, mas é um jardim, né, quase um jardim, para quem mora no meio do deserto. E se perguntássemos a um profeta hebreu o que é política, ele responderia: é a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas, quer dizer, aquilo que se pode fazer na nossa casa, de lindo e maravilhoso de jardim, te aplica em todo lugar. Isso também necessariamente não é a questão das flores, das plantas, dos pássaros, das coisas lindas e maravilhosas que tem um jardim. Mas é, na verdade, uma linguagem metafórica que ele utiliza para mostrar que o verdadeiro jardim é as pessoas terem tudo aquilo que tem necessidade. Nós, nesse parágrafo, no próximo que nós vamos ler, vamos ver esse aspecto. O político, por vocação, é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. Ou seja, ele deixa de ser corrupto para pensar nele, no grupo dele, para pensar na população. De que vale um pequeno jardim, né, a vida boa que ele tem, no caso, um político que é corrupto, à sua volta está o deserto, e tem político que pode ver a situação, por exemplo, de necessidade do povo periferia, não se sentir sensibilizado, apesar que ele foi colocado lá para trabalhar para o povo. Então, este deserto, necessariamente, não é falta de água, falta de planta, é falta das coisas necessárias para a pessoa viver feliz, como saúde, moradia, saneamento básico, alimentação, as coisas necessárias para a vida, né? Que faz merecer, né? Que se faz por merecer todo ser humano que é a dignidade humana. É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. E a população mais carente de ter acesso a esse jardim, né? Essas condições boas. Amo a minha vocação, que é escrever. Literatura é uma vocação bela, mas fraca. Como ele faz aqui. Ele coloca no papel, tipo assim, será que vai ajudar alguma coisa? Vai provocar alguém a pensar diferente? O escritor tem amor, mas não tem poder. Mas o político tem. De fato, se um político for engajado em resolver alguma coisa, ele vai resolver. Senão, continua lá no jardim privado dele e o resto da população sofre. Um político por vocação é um poeta forte, ele tem poder de transformar poemas, ou seja, ideias, discurso sobre jardins, em jardim de verdade. Quer dizer, promete a felicidade para as pessoas, só fica no discurso, mas não realiza nada, mas ele tem esse poder para realizar as coisas. A vocação política é transformar sonhos em realidade. Todas as promessas, vai melhorar a questão de educação, saúde, salário, emprego e todas essas coisas, sempre fica na promessa. Então a gente fica sonhando que as coisas vão melhorar e não melhoram nunca, né? É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisam possuir nada, bastar-lhes-ia o grande jardim para todos. É sonhador, né? Esse aqui, o Platão, na verdade. Nós vamos ver mais à frente, na análise dos exercícios que nós vamos fazer. Eu vou trabalhar, né? Nós vamos trabalhar com o conceito de Platão do que é ser um bom político. Seria indigno que o jardineiro tivesse um espaço privilegiado. O jardineiro, vocês já sabem, né? Que é o político. Melhor e diferente do espaço ocupado por todos. Conheci e conheço muitos políticos, ele já começa a deixar bem claro aqui. Por vocação, sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança.
Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Por que ele diz isso? Quando alguém está na sua profissão por vocação, que ele consegue, né? Nem todo mundo consegue ir para a profissão que gostaria de ser, de fazer na vida. Mas aqueles que conseguem, eles têm prazer no que fazem. Quando você gosta de fazer algo, é maravilhoso. Você faz com prazer, com alegria. Então, na profissão, o prazer se encontra não na ação. O prazer está no ganho do que dela se deriva. É o resultado. O homem, movido pela vocação, é um amante. Quem trabalha por amor é maravilhoso. Faz amor com a amada pela alegria de fazer amor. Não é a prostituta, né, que faz para ganhar dinheiro. O profissional não ama a mulher. Ele ama o dinheiro que dela recebe. É um gigolô. O que é um gigolô? É aquele homem que às vezes está com a mulher por interesse, pelo que ela pode oferecer. Assim como a mulher Todas também as vocações fica com podem certo ser homem, transformado em ou profissões. com seu parceiro, sua parceira, para só ter O jardineiro, benefícios por próprios. Vocação ama seu jardim para todos. E o jardineiro, por profissão, usa o jardim de todos para construir o seu jardim privado. Vocês devem estar percebendo que toda a crônica é construída a partir de analogias, de comparações. Segue. Ainda que para que isso aconteça ao seu redor, aumente o deserto e o sofrimento. Então, o jardineiro, por profissão, ele não importa se as pessoas estão sofrendo. O que importa é que ele está bem. Mas o jardineiro, por vocação, ele vai cuidar bem da sua polis, da sua cidade. Assim é a política. São muitos políticos profissionais. Posso, então, enunciar minha segunda tese. De todas as profissões, a política é a mais vil. Ele começa dizendo que a política é mais nobre, mas aqui ele já muda um pouquinho o discurso, que a política é da mais vil. O que explica o desencanto total do povo em relação à política? Isso aqui nem precisa ser explicado, né? Que a maioria das pessoas não gosta de política, porque todo político é corrupto, todo político é mau, é perverso. Então a gente sempre tem essa ideia. Olha o que diz o Guimarães Rosa, um grande escritor brasileiro. Ele diz que, quando foi questionado por Gunther Lorenz se ele se considerava político, o que ele respondeu? Eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da realidade. Ao contrário dos legítimos políticos, acredito no homem e desejo um futuro. O político pensa apenas em minutos. Sou escritor e penso em eternidades. Eu penso na ressurreição do homem. Então, ele acredita que o ser humano possa melhorar. Aí eu coloquei de lado aqui essa charge. O que os políticos fazem? Né? Eles sugam, eles só pensam em dinheiro. Não tem nenhuma palavra, mas a charge aqui, pelo símbolo, né, do cifra, a gente vê que eles só pensam em ganhar dinheiro, enriquecer, e que o povo passe do jeito que dá para passar. Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores. Olha outra analogia interessante que ele fala. Uma árvore leva muitos anos para crescer. Então, muitas vezes, algum projeto de um político, se ele for o jardineiro por vocação,
A árvore, né, o serviço, o trabalho dele vai levar muitos anos para dar fruto. Talvez ele nem viva para ver. Mas as pessoas, a maioria das pessoas não pensam assim. É mais lucrativo cortá-las. Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. A gente não pode desistir, né? O triste é muitos que sentem o chamado da política não têm coragem de atendê-lo por medo e vergonha de ser confundidos com gigolôs e ter que conviver com gigolôs. Aqui ficou muito mais claro quando ele coloca essa analogia mostrando que o político por profissão, né, que ele é capaz de afetar a população. As pessoas também ficam descrentes, ninguém quer assumir cargos políticos porque fala, vou ser confundido com bandido, ladrão. É o que a gente vê todos os dias na mídia. É só abrir o YouTube, ligar a televisão, que a gente vê que os políticos já tem esse estigma, quem é político é ladrão, quem é político é corrupto, que o político não presta, então as pessoas não querem ser associadas a isso. E aí, cada vez mais, os políticos perversos estão tomando os espaços, e aí, cada vez, a sociedade fica pior, infelizmente. Escrevo para você, jovem, para seduzi-la à vocação política. Aqui ele coloca, né, ele retoma o que ele disse lá no começo. Talvez haja um jardineiro adormecido dentro de você. A escuta da vocação é difícil porque ela é perturbada pela gritaria das escolhas esperadas normais. Medicina, engenharia, computação, direito, ciência, todas elas são legítimas, se forem vocação. Mas todas elas são funilantes. O que ele quis dizer com isso? Todos esses outros cursos que você escolher para ser na vida, por profissão, é maravilhoso. Mas só que vai colocá-lo num jardim, num cantinho, né? Muito distante do lugar onde o destino do jardim é decidido. Ou seja, você vive sua vida e deixa a política e esquece para lá. E quem assume geralmente esses postos de decisão no nosso país, que acontece nas assembleias legislativas, nas câmaras dos vereadores, no Senado, que é câmaras dos deputados federais do Senado, né? No Congresso, melhor dizendo, que é o Senado e Câmara dos Deputados Federais. E a maioria das pessoas nem sabe que as matérias estão sendo votadas. Simplesmente, depois de publicado, cumpra-se e nós vivemos as condições que vivemos hoje, por falta do compromisso de quem poderia estar assumindo esses lugares. Por que será que ele escreve para você, jovem? Provavelmente ele estava descontente da situação no momento que ele vivia. Então ele estava descontente com quem? Com o adulto mais idoso. Ele tinha esperança, então, agora nos jovens. Já que não deu certo com os mais idosos, vão para os mais velhos. Lembrando que a época que ele escreve ainda era recente o processo da redemocratização do Brasil em relação ao regime militar vivido de 64 até a abertura política nos anos 80. Acabamos de celebrar 500 anos, então ele escolheu, né, esse momento bem propício, 500 anos do Brasil. O que esse Brasil tem sido? O que aconteceu com o nosso país? O que foi de melhor, o que foi de pior? Então ele faz também essa reflexão. Os descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim. Eles encontraram uma selva. Selva não é jardim. Selvas são cruéis, insensíveis, diferentes ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada
pela mão do homem. Aqui há um discurso claro da geografia. Essa matéria, né, estuda o espaço geográfico e as suas transformações. Então, a partir desse discurso, ele traz uma elucidação para nós que os portugueses, quando chegaram aqui, a encontrar esse lugar maravilhoso, que era uma floresta, poderia se transformar num lugar, o jardim, né, quer dizer, um lugar de equidade, de justiça, que todas as pessoas pudessem, né, desde a colonização do Brasil até os dias de hoje, viverem bem, com um país rico e maravilhoso, né, como é o nosso. Do norte a sul, leste a oeste, todas as condições naturais que a gente tem, de água, de todos os recursos, minerais, flora, fauna, povo, tudo que compõe o espaço geográfico do Brasil, poderia ter se tornado um jardim, mas não foi. Os que sobre ela agiram não eram jardineiros, lenhadores e madeireiros. Lembremos-nos que o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o pau-brasil. Então vieram aqui, tiraram a madeira, a gente vai fazer todo um levantamento, como foi as condições do primeiro ciclo. Houve uma grande exploração da madeireira, né, do Brasil, inclusive hoje, o pau-brasil, que eles exploraram hoje, é um tipo de planta em extinção. Foi assim que a selva poderia se transformar em jardim, para a felicidade de todos, foi sendo transformada em desertos salpicados, luxuriantes jardins privados, onde poucos encontram vida e prazer. Ou seja, quem são esses desertos salpicados, luxuriantes jardins? No meio da cidade tem os condomínios fechados, Alphaville, temos aí os condomínios fechados Belvedere, seja prédios luxuosos. Então, existem mansões e mansões, e no meio disso tudo, são poucos, no meio de tantos e tantos bairros necessitando, né, a população necessitando de recursos, saneamento básico, moradias e outras coisas mais necessárias para viver. E aqui nós temos uma charge, né, de político, um político aqui numa imagem como foi aqueles outdoor enorme de cidade, dando alôzinho para a população, uma senhorazinha aqui passando, provável leitora. Aqui o voto do político que promete, né, flores e coisas maravilhosas, mas na hora de fazer não faz. Ainda existe aqueles que fazem campanha, e existe aquele que são os eleitores, existe os políticos que continuam falando, conversando, apenas tentando convencer a população com mentira, porque o nariz dele está enorme, porque ele é Pinóquio, né? Pinóquio é mentiroso. E ainda tem aquele grupinho aqui mais do cantinho, que dá para ver que é um grupo de homens de paletós, que são os grupos planejando como é que eles vão fazer para enganar o povo, né? E esse aqui, com a bandeira dele mesmo, mostrando que ele precisa de voto. Então, a coisa, desde a colonização do Brasil até o dia de hoje, a nossa luta não terminou. E há descobrimento de origem, mais belos são os descobrimentos de destino. Talvez, então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um novo destino. Mas os políticos por vocação, então, em vez de desertos, jardins privados, teremos um grande jardim para todos. Obra de homens que tiveram o amor, paciência e plantar árvores em cuja sombra nunca se assentariam. São aqueles políticos que têm o compromisso de produzirem
políticas que provavelmente talvez ele não alcance, mas somente gerações futuras. É o que não tem acontecido ultimamente no nosso país. Essa obra do Rubem Alves é uma grande chamada à reflexão, você que é jovem, a pensar na política com mais responsabilidade.